Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. É imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Trecho da mensagem Vejamos Isso, extraída do livro Pão Nosso, trazido a nós por Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela nós iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que traz também informações do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Cuidados, do livro Harmonização, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Os peregrinos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de inquinar afirmativas evangélicas, desviando-as rumo a falsas interpretações. A recomendação de Jesus referente à inquietude é das que mais se prestaram aos argumentos dos discípulos ociosos. Depois que o Cristo aludiu aos lírios do campo, não foram poucos os que se reconheceram a si mesmos na qualidade de flores, quando não passam de plantas espinhosas. Em verdade, o lírio não fia, não tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não pede admiração alheia, floresce no jardim da atmosfera, enfeita a alegria ou consola a tristeza, é útil à doença e à saúde. Não se revolta quando lhe fenece o próprio brilho ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Recomendou Jesus que o homem não guardasse ansiedade nociva relativamente à comida, ao modo de trabalhar, ao vestuário, às questões acessórias. Ensinou que o dia, representando a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si mesmo. E isso é incontestável. Para o discípulo fiel, vestir e comer são coisas simples. Trabalhar constitui a alegria de servir em qualquer parte. E o dia significa oportunidade santa de cooperar no bem. Mas afirmar daí que o homem deva caminhar sem cuidado de si próprio seria menosprezar esforços de Cristo, convertendo-lhe as palavras em programa de vagabundo.
O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para outro, atormentando-se nas aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se, iluminando-se. De fato, a ave canta feliz, mas faz sua casa. A flor adorna-se tranquila, mas atende aos desígnios de Deus. O homem deve viver confiante, mas atento em se organizar para a obra divina da perfeição. Espiritismo em Marcha. Agenda. Continuam as instituições espíritas em nossa cidade, em todo o estado, na sua grande maioria, com as reuniões públicas suspensas. E como sempre temos aqui orientado, o recurso que tem sido mais patrocinado no movimento espírita é a transmissão de palestras, de estudos através de lives pela internet. E lembramos também que boa parte, mesmo aqui em Caruaru, das instituições espíritas tem transmitido live nos dias e horários onde haveria palestra pública. Acompanhe durante o programa. Nós sempre citamos aqui em cada programa 4 nomes e endereços de instituições espíritas para que todas elas possam estar sendo divulgadas. A necessidade maior para o retorno às atividades é o controle da pandemia, e o único meio para isso, como temos visto, é o da vacinação. A vacinação ainda anda muito devagar no Brasil inteiro, e isso tem inviabilizado o contato social seguro. E em relação às instituições espíritas, a opção mais predominante é ainda a das reuniões à distância. Era esse esclarecimento que tínhamos. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Instruções do Espírito, dos Espíritos. Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas elas te for feita. Ensinarás a teu irmão esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta porventura as vezes que o perdão desce a ti a pagar as faltas? Prestais, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos.
Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Daí que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata que deu começo faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisas que se vos perdoe. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento terias em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis espíritas, sede-o, ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expurgir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: não tenho nada contra o meu próximo. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espírita Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas, terças e quartas, às 8 horas da noite. Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na Rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Ouçamos agora a questão 647. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus? Resposta dos Espíritos. Certamente, esse preceito encerra todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta, do contrário, deixarão de cumpri-lo como o fazem presentemente. Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam grande número de portas abertas à interpretação. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 10, lemos: da mesma boca procede bênção e maldição. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem no livro Vinha de Luz, na mensagem intitulada Palavras, trazida a nós através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve:
Nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases, pronunciando simplesmente uma ou outra pequena observação, de evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja, de calar a explosão de cólera, de proferir o silêncio em instantes de irritação, de renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias, de não opinar em problemas que te não dizem respeito, de esquivar-te a promessas que não poderias cumprir, de meditar muitas horas sem abrir os lábios, de apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão e pela amargura, de fugir às reclamações de qualquer natureza, de estimular o bem sob todos os prismas, de pronunciar palavras de perdão e bondade, de explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança, de exaltar a confiança no céu, de ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante, de prestar informações que ajudem aos outros, de exprimir bons pensamentos, de formular apelos à fraternidade e à concórdia, de demonstrar benevolência e compreensão, de fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com sacrifício do próprio coração. Examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras, antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede bênção ou maldição para o caminho. Onde encontrar uma instituição espírita? AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na Rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas, segundas e sextas, às 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, localizado na Rua Dilson de Medeira Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. E agora nós estamos naquela parte do programa onde normalmente você, rádio ouvinte, participaria, tirando dúvidas, fazendo perguntas sobre os temas que são abordados aqui no Espiritismo em Marcha. Mas devido à pandemia, nós ainda continuamos preenchendo esse espaço com perguntas preparadas antecipadamente sobre os temas que foram tratados em cada um programa. Queremos lembrar ainda outra vez que há em todo o movimento espírita durante essa pandemia a utilização principalmente dos recursos da internet para a transmissão de lives, palestras, seminários que têm ocorrido aí em todo o Brasil. É muito importante estarmos mantendo a sintonia espiritual pelo estudo, pela interação que as redes sociais oferecem nesse direcionamento do bem, que é o de estarmos conectados aos ensinamentos do Cristo, que hoje são trazidos a nós pela doutrina espírita. Nós vamos então aqui para uma pergunta primeira ligada ao tema que tratamos nessa manhã. Quais as consequências que se verificam no homem quando Jesus penetra em seu coração? O Espírito Emmanuel, na mensagem Vejamos Isso, que faz parte do livro Pão Nosso, coloca uma frase que nos leva a fazer as considerações a respeito, porque ele diz assim: quando procura
o aprendiz do Evangelho sinceramente compreendeu Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. E quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o evangelizar seus irmãos com a própria vida. Então, vamos entender aqui melhor essa referência. Jesus penetrar o coração do homem. Para que isso aconteça, quando nos lembramos de todo o distanciamento estabelecido entre nós e as leis divinas ao longo de uma variedade de encarnações que tivemos, estamos vivenciando agora, de uma forma muito ampla, a possibilidade da realização dessa proposta do Espírito Emmanuel. Porque a revelação espírita, primeiramente, trabalhando em nós o entendimento da realidade do mundo espiritual, através do uso da razão, do bom senso, da dedução. A revelação espírita nos mostrou as questões fundamentais da nossa vida. A lei de amor, a reencarnação, os objetivos do progresso contínuo das leis divinas. Essa é a primeira parte que vai servir do cimento, do alicerce, para que possamos nos abrir, em termos íntimos, abrir, como aqui é colocado, o coração, a proposta do Evangelho do Cristo. Aprainado os desequilíbrios que trouxemos no nosso campo mental pelos erros cometidos no passado, preparamos o terreno para que a proposta da renovação moral e espiritual trazida pelo Cristo se sustente de forma firme e definida em nossa vida. E é aí onde entra o campo do sentimento. Retirados os medos, os receios que tínhamos sobre Deus, sobre o amor e a misericórdia das leis divinas, retirados os receios, podemos nos abrir a um trabalho de reconstrução emocional, deixando que os ensinos e o exemplo do Cristo nos transforme emocionalmente e faça com que a experiência encarnatória promova da forma mais renovadora possível aquilo que nunca tinha antes acontecido conosco, que é a abertura, a transformação profunda que o Evangelho do Cristo passa a ter em nossas vidas. E é por isso que Emmanuel usa essa frase: quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem. Então, essa conversão em testemunho vivo do bem vem exatamente como consequência desse trabalho de iluminação que a revelação espírita nos possibilita sobre os ensinamentos do Cristo. É esse o entendimento que poderíamos compartilhar. Vamos então para a próxima pergunta. Por que é tão importante a advertência do apóstolo Tiago na expressão: da mesma boca procede bênção e maldição? Essa advertência do apóstolo Tiago tem tudo a ver com as questões do nosso passado espiritual. É que mesmo agora, usufruindo a renovação de valores que o Evangelho do Cristo nos dá,
que a doutrina espírita restaura o cristianismo e nos dá, em termos lógicos, racionais, todos os ensinamentos trabalhados por Jesus com seus discípulos. Nós temos isso agora com a doutrina espírita. Só que há um passado de afastamentos e de desequilíbrios que precisará ser totalmente drenado, superado, trabalhado agora, no dia a dia, pelo nosso esforço de vivência do Evangelho do Cristo. Mas enquanto esse trabalho se dá, é imprescindível estarmos atentos e vigilantes, para que da nossa boca, nessa expressão colocada pelo apóstolo Tiago, não saia maldição, não saiam palavras a prejuízo de nosso irmão, mas que saia sempre bênçãos, virtudes, estímulos à prática do bem. Mas, estando bem atentos a essa advertência do apóstolo Tiago, cuidemos, tenhamos zelo por aquilo que sai da nossa boca, para que realmente só saia aquilo que edifique, que estimule a prática do bem e do amor estabelecido nas leis divinas. Temos ainda uma última pergunta com os temas dessa manhã. Como entendermos que toda a lei de Deus esteja contida no preceito do amor ao próximo? No livro dos Espíritos, na questão 647, que ouvimos nessa manhã, quando é colocado que a lei de Deus se acha contida no preceito do amor ao próximo, é decorrente, inclusive, de duas passagens evangélicas citadas na palavra do próprio Cristo, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, que diz assim, as duas passagens: a lei e os profetas se resumem em dois ensinamentos: amar o próximo, amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Essa citação Jesus se referiu, está no Evangelho de Mateus. Mas também no mesmo Evangelho de Mateus tem outra passagem lá que diz assim: fazei ao vosso próximo aquilo que gostaria que vos fosse feito. Nisto está toda a lei e os profetas. Foi quando Jesus resumiu mais ainda esse enfoque do estabelecimento das leis divinas no ensinamento maior, que é a lei do amor. E, de fato, é exatamente aí aonde Jesus ergueu o campo ecumênico, universal, das leis divinas e da própria revelação que ele trazia. Por quê? De certo modo, a essência das grandes religiões da humanidade estão todas elas na lei do amor. No budismo, no islamismo, no brahmismo. Todas as grandes religiões da humanidade vêm do mesmo princípio, do mesmo caule originário, o Cristo cósmico e a lei do amor. Nós estamos chegando aí aos momentos finais de nosso programa. Agradecemos a todos a participação, que nos acompanharam aí pela Rádio Liberdade. Divulguem nosso programa todos os domingos, 7h30 da manhã. Espiritismo em Marcha, muita paz para todos.